Bom dia, começa agora o SBT Agro. Vamos conferir as notícias do setor que move a economia do país. Os impactos da guerra em Israel. No primeiro ataque, Hamas queimou fazendas e destruiu diversas áreas produtivas. Israel é parceiro comercial do Brasil e, entre outros produtos, vende fertilizantes e tecnologias que melhoram a agricultura de diversos países. Ainda é cedo para mensurar o real impacto desse conflito para o agronegócio mundial. Mas eu conversei com o adido agrícola da Embaixada de Israel aqui no Brasil, o Ari Fischer, que traz um balanço dessa situação para a gente. Eles também queimaram o alimento das vacas. Israel é grande produtor de gado de leite. E naquela região tem muitos produtores de gado de leite, né? Onde a produção média é 12 mil quilos por ano. Eles queimaram todo o feno, porque Israel tem inverno. No inverno, a gente tem que alimentar as vacas com feno. E, infelizmente, essas vacas agora não tem nem como alimentar elas e estava proibido entrar. Então, imagina, não dá água para uma vaca, não dá comida, o que pode acontecer? E fora isso que não tem quem toque, porque eles mataram. Os proprietários. E como está a questão do agronegócio, não só lá, mas Israel tem parceiros comerciais, né? Nós, por exemplo, do Brasil. O que deve ser mais afetado com esse conflito? Então, se a gente pensar em Israel... Israel tem dois mares, né? Tem o Mar da Galileia, que é um lago de água doce, e tem um lago de água salgada, que a gente chama Mar Morto. Não chama de Mar Salgado, porque o mar morto, ele dá muita vida, ele dá adubo. Adubo é agricultura, é vida. Então, nesse mar... que a gente chama de mar morto ou mar salgado, a gente produz muito potássio. Então, nós temos o nitrato de potássio, a gente tem cloreto de potássio e a gente tem fosfato. Muitos desses adubos são o principal produto na balança comercial entre Israel e Brasil. Essas exportações são de navio. Então, na minha opinião, não vai haver nenhuma interferência logística, porque nessa região do Mediterrâneo a gente tem o porto de Haifa, que são dois portos dentro de um só. Nós temos um porto de Haifa israelense e nós temos um porto que foi construído pelos chineses, como os chineses também construíram um porto na Grécia, um em Israel, em Haifa, e compraram Paranaguá. Então eles têm a logística deles. Não acho que ninguém vai se meter em atrapalhar as exportações da China. Envolveria outras nações. E a Rússia, outra coisa. A Rússia tem um porto na Síria, que também é no mar Mediterrâneo. Então, ninguém vai atrapalhar as exportações da Rússia, nem da China. Então, na minha opinião, mas isso é uma opinião minha pessoal. E também Israel exporta muitas frutas para a Europa, não é isso? Israel exporta muitas frutas, exporta também sensores. Hoje, o que melhor tem em Israel é a agricultura de precisão. Por exemplo, a gente tem sensores que estão sendo produzidos em Israel. Um dos sensores é um sensor que está colocado na planta da uva. E ele sabe se a planta está em estresse hídrico ou não. Eu posso colocar um na raiz, um no tronco e um na fruta. Esse sensor, por exemplo, nos deu informação de quando a planta precisa água e se tem água em excesso. Com isso eu consegui produzir com menos água, 30% menos de água, 30% menos de energia, 30% menos de adubo, produzir menos folhas na uva. Essa é a tecnologia de Israel hoje que a gente está exportando para o mundo. Como produzir mais com menos? Então, são esses sensores inteligentes. Muitas startups também. A gente usa esses serviços, também há uma relação. E aqui eu tenho um parente. A gente sabe que os CEOs dessas empresas são todos garotões jovens. E em Israel a gente faz exército até os 40 anos. Então, toda essa garotada agora vai parar de trabalhar está sendo chamada para o exército. A gente vai seguir acompanhando os desdobramentos desse conflito e o impacto dele para o agronegócio. O calorão que tomou conta do Brasil impactou na produção de uma das proteínas preferidas dos brasileiros, os ovos. O repórter Breno Beretta conta pra gente. Bom dia, Raíssa.
A onda de calor que atingiu o país no último mês levou à morte de galinhas e isso impactou a produção e a venda de ovos, segundo pesquisas do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA. A grande oferta levou muitos produtores a concederem descontos para escoar ovos, uma vez que altas temperaturas reduzem a vida útil desse produto. Nas principais praças do país, o preço teve queda de 8% do início ao fim de setembro. Para outubro, há uma tendência de alta nos preços, especialmente na primeira quinzena, quando parte da população recebe salário e tende a aumentar a procura pelos ovos. Breno Beretta para o SBT Agro. Em muitas cidades brasileiras, assim como acontece na Alemanha, outubro é o mês da Oktoberfest, que combina música, comida típica alemã e cerveja. E o que o agro tem a ver com essa festa? A colunista Alessandra Bergman conta pra gente. Você sabe quais os ingredientes da cerveja? Água, cevada, malte e lúpulo. A planta que dá tempero, aroma e amargor à cerveja. O lúpulo é originário do hemisfério norte. As baixas temperaturas e a incidência solar são fundamentais e ele vem se desenvolvendo bem aqui no Brasil, onde tem como principal destino as cervejarias artesanais. As flores do lúpulo, chamadas de cones, são verdes, mas são os pontinhos amarelos dentro da flor, chamados de lupolina, que interessam. A planta cresce muito alto, chega a 3 ou 4 metros. Ela não exige grandes extensões de terra para ser cultivada e tem alto valor agregado, por isso pode ser uma boa opção para os pequenos produtores. Temos produção em 11 estados, com destaque para São Paulo, com pouco mais de 15 hectares, seguindo pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A cidade de Teresópolis, na região serrana do Rio, recebe o título de capital nacional do lúpulo por ser sede do primeiro viveiro de produção de mudas, autorizado pelo Ministério da Agricultura. Até o final do ano, a produção de lúpulo deve chegar a 88 toneladas e a expectativa é que o ano que vem o país supere a Argentina e se torne o maior produtor da América Latina. Hoje, 1 quilo de lúpulo custa em torno de R$100. A aceitação do mercado tem sido cada vez maior. Pelo menos 110 cervejarias de 11 diferentes estados já utilizam o insumo nacional em cada uma das produções. O frescor é um dos principais diferenciais apontado pelos cervejeiros. O que pouca gente sabe é que o lúpulo tem fins terapêuticos também, utilizado contra insônia, estresse e ansiedade. Está enganado quem acha que a cerveja é coisa de homem. Segundo pesquisadores, a produção de cerveja começou com as mulheres, que fabricavam a bebida há mais de 5.000 anos na cozinha de casa. Então, Prosit, como diz em alemão, saúde. E você sabia que Brasília tem uma Rota das Frutas? Pois é, a iniciativa fortalece a agricultura familiar do DF. Esse projeto apoia o plantio das berries, popularmente conhecidas como frutas vermelhas. Confira na reportagem de Maicon Leão. Gaúcha, vinda de uma família com experiência no plantio de morangos no sul, a Cecília veio plantar morango no Cerrado. O lugar escolhido fica no Lago Oeste. Ela é uma das produtoras que hoje fazem parte da Rota das Frutas. Clima diferente e forma de plantar também. Normalmente estamos acostumados a ver os morangos serem cultivados no chão. Aqui na propriedade é tudo suspenso. O fato de eu tirar ele do solo e subir ele para uma bancada, a gente elimina 50% de ataque de pragas e patógenos que não vão subir na bancada, que não vão afetar o morango, então a plantação. Então isso automaticamente a pessoa já sabe que eu não vou precisar usar metade de algum químico, alguma coisa assim que eu precise combater alguma coisa, porque ela não vai ter. E olha, não tenho o que falar da qualidade do morango. Olha o tamanho desse! A plantação ainda está na fase de expansão e novas mudas devem ser plantadas em breve. O sonho do morango deu tão certo que ela decidiu então introduzir outras frutas. Essas framboesas aqui mesmo foram colhidas hoje pela manhã. O sonho do pomar foi plantado em setembro do ano passado. Em dezembro, ela colhia as primeiras framboesas aqui do Lago Oeste. E olha, não para por aí não. O desejo de implantar outras frutas vermelhas continuam crescendo, assim como as framboesas. Já fizemos uma colheita
Então, já fizemos uma poda e estamos indo para o segundo ciclo de floração. Ela já cultiva 2 das 4 frutas vermelhas e o objetivo é expandir e começar a produzir as outras também. Aqui no DF e no entorno, todas elas são cultivadas. E são consideradas variedades valorizadas no mercado. A gente tem uma vantagem competitiva em relação a outras cidades, né, outras regiões, porque nós temos aqui, no plano piloto, aqui em Brasília, um pool de representações diplomáticas de vários países. Então nós podemos, através dessa facilidade, promover também logo a exportação e a comercialização para novos mercados externos, mercados que nunca a gente pensou e imaginou que pudesse exportar coisas daqui. O objetivo é ajudar os pequenos produtores a produzirem cada vez mais. Vamos agora saber os resultados da Expo Pará, realizada no Parque de Exposições em Belém. Entre os destaques da programação, um bate-papo importante sobre genética na pecuária. O evento movimentou em torno de 5 milhões em negócios em 7 dias desta edição. Os trabalhos em pesquisa da Embrapa, direcionados para melhoramento genético animal e sustentabilidade na pecuária, integraram a programação da Expo Pará 2023, na Conexão Genética. No município de Igarapé-Açu, produtores rurais, pesquisadores e empresários se reuniram em uma manhã de palestras e diálogos. A Fazenda Manduí foi o palco de compartilhamento de informações teóricas e práticas para aprimorar o conhecimento em genética e seleção animal de todos os produtores aqui da região. Aqui, o foco foi o progresso do rebanho e também a melhoria da qualidade de vida do consumidor final. Nós estamos trazendo as melhores tecnologias e conhecimentos técnicos ligados ao melhoramento genético de gado de corte. Ou seja, formas da gente conseguir fazer com que os nossos rebanhos de bovinos sejam mais eficientes, mais produtivos e dessa forma mais lucrativos e mais sustentáveis. A gente trabalha no país todo, a gente trabalha para fora do país e o nosso trabalho é fazer melhoramento genético, fazer seleção e ajudar os criadores a evoluir os seus rebanhos, a evoluir geneticamente para o que a pecuária precisa. Esse é um trabalho que tem sido muito feito, que tem tido muito sucesso ao longo dos anos. O gado no Brasil evoluiu demais e a gente tem trabalhado com isso. Os programas de melhoramento genético são extremamente importantes para assessorar os produtores no sentido de aumentar a eficiência de produção e lucratividade da pecuária de corte, atuando nas pesquisas de combinações genéticas favoráveis no rebanho. E olha, um levantamento do MAP Biomas mostrou que a Amazônia ultrapassou o Cerrado e passou a ser o bioma com a maior área de pastagem no Brasil. O João Muniz traz as informações. Pois é, a Amazônia é desde 2022 o bioma que possui a maior área de pastagem em todo o país. Essa conclusão faz parte do levantamento mais recente divulgado pelo MAP Biomas no início deste mês. De 1985 até 2022, segundo o levantamento, o espaço tomado por pastos saltou de 137 mil quilômetros quadrados para 577 mil quilômetros quadrados em toda a Amazônia. É como se nesses 38 anos a área dedicada ao gado saísse de um território equivalente ao estado do Amapá e passasse a ser o estado de Minas Gerais. Nas últimas décadas, os estados amazônicos que mais transformaram florestas em pasto foram o Pará, com 185 mil quilômetros quadrados. Depois aparece Mato Grosso, com 155 mil quilômetros quadrados. Rondônia, com 74 mil quilômetros quadrados. Maranhão, com 54 mil quilômetros quadrados. E Tocantins,
com 45 mil quilômetros quadrados. O crescente avanço do gado sobre a região amazônica deixou até mesmo o cerrado para trás. Nesse bioma, o segundo maior do país, a área de pastagem registrou uma pequena queda, mas ainda assim significativa. Passou de 550 mil quilômetros quadrados para 513 mil quilômetros quadrados entre 2013 e 2022. O SBT Agro fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um bom fim de semana. Tchau, tchau.